Olá, meus amigos e minhas amigas. É sempre uma alegria tê-los aqui comigo. Hoje eu vos convido para que possamos acompanhar a Igreja pelo mundo, a Igreja que vive a sua missão. Vamos conhecer a realidade dos cristãos que vivem no Camboja. Uma igreja, podemos dizer, um tanto jovem. Uma igreja que traz o seu apelo, que traz, acima de tudo, a voz e os sinais do martírio. Permanece conosco e vamos conhecer o testemunho de muitos e muitos irmãos que, com muito amor, entregam suas vidas para que o próprio Cristo seja amado e conhecido. Eu conto e espero por você. Guerrilhas comunistas sob o nome de Khmer Vermelho tomaram o poder no Camboja em 1975. Um regime liderado por Pol Pot se esforçou para criar uma sociedade ateia agrícola utópica, sem dinheiro, remédios, educação ou fé. Moradores urbanos eram enviados ao interior e o país inteiro se tornou um grande campo de trabalho. Quase 2 milhões de pessoas, em sua maioria com estudos, foram consideradas inimigas da revolução, foram mortas ou morreram devido à fome, doenças e exaustão. Milhares eram cristãos que, na época, se autodenominavam Igreja de Sangue e Lágrimas. Esta igreja, estes cristãos, quase desapareceram. Eu venho de uma família muito pobre. Lá em casa, nós éramos 4 irmãs, todas meninas. E a profissão de nosso pai era pescador. Quando eu era pequena, para estudar, eu fui morar com a minha avó. Às vezes eu chorava por causa da separação dos meus pais, que moravam longe naquela época. Às vezes me faltava forças para continuar meus estudos e tive que viver sozinha no internato por 7 anos. Aí chegou o dia da minha formatura. Foi o dia mais assustador da minha vida. No mesmo dia, minha mãe foi operada do cérebro. Eu fiquei arrasada com a notícia. Não tinha forças para fazer meu exame. Tudo que eu conquistei parecia ter se perdido e perdi a esperança de conseguir qualquer coisa.
Eu deixei a minha família para trabalhar na capital, o que não foi uma decisão nada fácil. Às vezes eu conseguia visitar a minha família só uma vez por ano, por alguns dias, mas logo depois tinha que retornar às minhas obrigações, então era muito pouco tempo que eu podia ficar com a minha família. Eu sofri com a falta do amor e carinho dos meus familiares. Por isso, o bispo me disse, isso não pode ser assim. A sua esposa, ela se sente só. Ela e a criança ficam longe de você. Ela não tem mais os pais e, quando fica doente, ela não tem ninguém para cuidar dela. Ela trabalha ensinando outras crianças na escola e, quando chega em casa, precisa cuidar da sua própria criança. Eu também acho. Foi o que eu respondi ao bispo. Mas se eu ficar em casa, eu não sei o que fazer, em que trabalhar. Além do mais, naquela época eu não conhecia Deus ainda. E apesar de minha esposa ser cristã, eu ainda não estava totalmente convencido de que deveria me tornar um cristão também. Para mim, ser católico é muito difícil. Por causa da discriminação. As pessoas te condenam. Elas dizem, somos cambojanos, somos Khmer, temos o budismo. Por que você mudou de religião? Se você muda, eles dizem, você não é mais cambojano. Você é Chosa, quer dizer que você está com os estrangeiros. Minha avó costumava ir à missa todo domingo na igreja. E porque eu morava com ela, eu acabava indo com ela. E foi assim que eu comecei a frequentar a igreja. Eu rezava muito quando a minha mãe estava no hospital. Eu rezava para que o tratamento dela desse certo e ela ficasse curada. Eu rezava a Deus e também rezava a Maria com um rosário para me fortalecer. E isso me ajudava bastante. Eu me sentia melhor depois de rezar. Eu fiz meus exames e depois eu voltei para minha casa para cuidar da minha mãe, que tinha ficado muito doente. Depois da guerra, muitos acabaram perdendo a sua fé por causa do regime de Pol Pot. Era difícil para todos. Restaram tão poucos católicos e era difícil encontrá-los. Quando eu decidi voltar para a capital, para poder ficar junto com a minha família, a minha esposa me disse que eu deveria buscar um trabalho na escola São Paulo, porque lá eles estavam sem motorista de ônibus escolar. Então foi assim que eu comecei a trabalhar para eles. Além de dirigir o ônibus, eu também era zelador na escola. Eu cuidava dos jardins, cuidava dos animais, eu mantinha a ordem dos prédios. Eu fazia de tudo
E foi assim que as portas começaram a se abrir para mim. Então, quando o meu bispo percebeu a minha grande paixão pela música, ele resolveu me dar uma função que era de conduzir as aulas de artes para nossa comunidade católica. Eu venho do interior. Eu vim para Phnom Penh para continuar meus estudos na universidade. Eu queria me tornar um jornalista. Quando você é do interior, não consegue nenhuma informação clara sobre a universidade. Então eu cheguei aqui e vi que a minha disciplina era a tecnologia da informação. Então eles me colocaram na tecnologia da informação. Mas a palavra traduzida em Khmer, na verdade, significa uma coisa que parece com jornalismo. Então eu disse, tá, eu gosto de jornalistas. Gosto de jornalismo, eu quero me tornar um jornalista. Mas quando escolhi o tema, era bastante diferente do que eu tive no primeiro e segundo ano. Quando eu terminei minha faculdade, um padre ia abrir um centro de comunicação. Então eu me voluntariei como repórter. E muitos outros jovens se tornaram voluntários também. De repente, quando finalmente tínhamos um escritório de verdade, todos saíram, me deixaram. Só ficamos o padre e eu, e estou seguindo com isso. Até agora. Eu sou o diretor do Escritório Católico Nacional para a Comunicação Social. Ele fica sob gestão da Conferência dos Bispos do Camboja. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar aqui, mas foi a vontade de Deus. Eu sinto que Ele está me chamando. Me chamando. Eu sou um Khmer que ama a arte, especialmente quando se trata da arte angkoriana antiga. A atitude do bispo me ajudou a ter mais amor pela arte, então ele me ajudou a exercer o meu ministério usando o meu dom. Como Khmer, eu posso usar os meus talentos para disseminar o amor pela cultura Khmer entre os estudantes Khmer. É por isso que eu sou feliz com o trabalho que eu realizo, principalmente com as crianças. Eu realmente me sinto muito feliz. Os jovens de hoje não conhecem e não têm nenhum interesse na cultura antiga tradicional. Isso proporciona à escola católica uma oportunidade tanto para mostrar a eles a sua própria herança. Então, o caminho que eu escolhi foi o catolicismo. Desde então, eu aprendi que há pessoas com muito mais dificuldades que eu. E comecei a olhar não só para os meus próprios problemas, mas vi que há outras pessoas que sofrem também. É por isso que todo domingo temos atividades diferentes na igreja. Por exemplo, visitamos vilarejos, idosos ou lemos histórias aos pequeninos. E essas atividades aumentaram meu interesse
pela Igreja. Porque a maneira que a fé foi apresentada não foi apenas em palavras, mas em ações. O nosso estilo de vida mudou. Nós estamos sempre correndo para encontrar trabalho, encontrar suporte. É sempre assim. Quando estamos focando na nossa rotina, nós nos tornamos egoístas. Não nos importamos com os outros, queremos estar isolados. Tudo pertence a nós. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. A verdade é que eu tive o meu primeiro contato com a Igreja Católica através da ajuda aos mais necessitados. Eu vi eles ativamente ajudando os necessitados, vi eles ajudando os famintos, especialmente aqueles que não têm abrigo. E eu me identifiquei. Uma vez eu entrei numa igreja e eu ouvi pessoas rezando pela saúde e rezando pela paz no mundo, e aquilo me tocou profundamente, vendo todo aquele fervor, toda aquela fé, e eu não sei, eu gostei muito da simplicidade daquelas pessoas e da humildade que me causaram uma ótima impressão aqui dentro e me impeliu a querer seguir esse caminho. Desde o dia em que eu me batizei, o Senhor Jesus se tornou uma luz no meu caminho e continua sendo até hoje. E eu espero não deixar essa luz se apagar no meu coração. Jamais. A única coisa que eu gostaria agora seria morar com a minha família, ser um bom católico e poder ajudar o próximo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, para que as pessoas possam ter essa mesma experiência que eu tive e que foi tão significativa em toda a minha vida. É extremamente gratificante poder levar a esperança para que as pessoas tenham uma vida melhor. É importante que elas possam saber que vale a pena conhecer a igreja e que a igreja oferece muitas possibilidades, ela oferece muito suporte e força para crescer, né? No momento eu estou trabalhando para desenvolver as minhas aptidões musicais e eu espero um dia poder lançar o meu próprio álbum. Eu já escrevi várias músicas em que eu descrevo a minha própria vida. Eu componho músicas para a maior glória de Deus e eu gostaria que as pessoas escutassem essas músicas e se aproximassem de Deus e soubessem que Cristo é a luz e que Ele dá força a quem perde a esperança. Ele levanta os que estão mergulhados em dor e também levanta aqueles que estão mergulhados em desespero. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral.
Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Algo que podemos acompanhar diante de tudo aquilo que assistimos e que com certeza chamou a sua atenção, porque a mim tocou fortemente. A Igreja do Camboja é também chamada a Igreja das Lágrimas e do Sangue. Lágrimas e sangue nos recorda justamente o Calvário. Nos recorda o momento em que Cristo viveu o seu ato supremo de amor, quando ele foi traspassado, do seu lado aberto também jorrou sangue e água. No Camboja, muitos cristãos derramaram lágrimas, mas também derramaram o seu sangue. Mas fizeram e fazem questão de viver a sua fé. É por isso que esta obra pontifícia, ACN, ajuda a igreja que sofre. Conta com o teu apoio, conta com a tua oração, conta com o teu coração também, que é tocado, que é praticamente unido ao coração destes irmãos e irmãs que são provados na fé, e a fé deles toca o nosso amor. Colabore, contribui para o trabalho da Igreja no Camboja, contribui para o trabalho da Igreja em muitas situações do mundo. Entre em contato agora conosco, 0800 77 099 27, ou acesse o nosso site acn.org.br. Você vai estar também colaborando com a missão da Igreja, colaborando com os cristãos que vivem no Camboja e tantos outros lugares onde a fé é provada, onde a fé é testemunhada. Convido você neste momento para rezar comigo. Senhor nosso Deus, a tua igreja é a igreja também das lágrimas e do sangue, mas é a igreja da comunhão, da solidariedade e da missão. Abençoa os cristãos que vivem em situações tão difíceis como estes irmãos do Camboja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, que o testemunho dos nossos irmãos e irmãs seja para nós um motivo de abrirmos o coração e de ajudarmos a igreja perseguida e necessitada no mundo inteiro.